Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam todas bem-vindas e bem-vindos também, porque nós temos o nosso ancião, nós estamos com o pastor Arão aqui também. Nós somos da Igreja Adventista Central de Vila São Jorge Santos. Estamos mais uma vez aqui para estudar mais dois capítulos do livro Histórias da Redenção. E hoje nós estamos aqui com o pastor Arão, ele vai fazer o resumo para a gente, e nós vamos aprender um pouquinho mais. Que vocês aí também, que estão vendo agora, que verão depois, possam também ser abençoados por Deus. Agora eu vou fazer uma oração para que possamos começar. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pelas bênçãos, te agradecemos por esse dia. Obrigada, Senhor, porque o Senhor está sempre cuidando de nós, provendo tudo que nós precisamos. Nem sempre é o que queremos, mas o Senhor sempre sabe o que é melhor para nós. Por isso nós te agradecemos. Te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui para conhecer um pouco mais da tua palavra, mas também pedir que o Espírito Santo nos motive e nos ajude a viver a tua palavra na nossa vida, Senhor. Abençoa também as nossas irmãs e irmãos que estão aqui, os que estão vendo agora, que verão depois também, esteja com o pastor Arão, que tudo que for feito aqui seja para a tua honra e para a tua glória. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pastor, boa noite. Tudo bem? Abre o microfone, por favor. Boa noite, tudo bem, graças a Deus. Tudo bem, pastor. Pastor Arão, ele é pastor aqui da Igreja Adventista de Vila Margarida, São Vicente, não é isso, pastor? Isto, eu cuido de 7 igrejas em São Vicente. Isso, São Vicente, São Paulo. Porque eu não sei se tem algum São Vicente no Brasil, né? Tem algumas cidades que o nome se repete, né? Talvez tenha alguma São Vicente em outro lugar, né? As pessoas não sabem que é São Paulo, né, pastor? É, Eu nunca ouvi falar que tem outro São Vicente. Mas Guarujá eu já vi. Tem outros lugares que tem o nome de Guarujá, por exemplo. eu não tenho essa informação, mas se tiver eu vou conhecer. Pois é. Então, obrigada por estar aqui conosco. Que Deus abençoe o senhor e que possamos aprender um pouco mais. Obrigada por aceitar o convite. Pode ficar à vontade. Então, eu agradeço, que bom, irmãos, irmãs, estarmos juntos e podemos refletir, né? A gente, quando estuda este livro, estamos estudando a palavra de Deus, não é? São os conselhos de Deus, para duas coisas. Primeiro, para que nós possamos nos apegar mais a Deus. Nunca a gente estuda essas mensagens com sem esse propósito. O primeiro deles é nos apegarmos a Deus, é confiarmos em Deus. Você vai ver hoje. Deus vai falar com você nesses 2 capítulos que fala, já vou introduzindo aqui da história do povo de Israel, ok? E, e o que eles passaram, o que eles aprenderam, e essa é a primeira lição, a confiar no poder de Deus. Então, só confiamos no poder de Deus quando a gente vive com Ele, busca a Ele a cada dia, e assim, vivamos uma vida de obediência. Guarde essa palavra. Hoje vivemos num tempo que as pessoas não querem mais obedecer, e nós temos dificuldade. Então, esse é o primeiro propósito. O segundo é nós sermos luzes, não é? Eu fico assim admirado quando eu entrei aqui, eu vi mulheres em missão. Eu diria todos em missão, não é? Homens, mulheres, porque nós vamos confiar em Deus, mas com o propósito de levarmos o evangelho. E se você quiser entender esse capítulo 15 e 16, e eu começo com o capítulo 15, fazendo um resumo. O título do capítulo 15 do livro aqui, História da Redenção, é O Poder de Deus Revelado. E eu fiquei assim pensando, né? Como que Deus revela o seu poder, não é? É verdade que a gente entende, Deus revela o seu poder através das orações atendidas, não é? Das bênçãos que ele derrama sobre a nossa vida, não é? Porém, ele também demonstra através de momentos difíceis que nós passamos para que nós possamos aprender a confiar nele. E o capítulo 15 me chamou a atenção porque fala da experiência do povo de Deus quando todos eles viam ali a mão poderosa de Deus, viam o cuidado de Deus, mas
eles poderiam se esquecer de Deus. E Deus agora, então, todo o capítulo, se você prestar bem atenção, vai enviar, porque o povo de Deus estava sobre a escravidão, sofrendo, passando por aqueles momentos difíceis quando o faraó, aquele homem, veja, o faraó, ele é interessante, ele era um homem usado pelo inimigo, infelizmente. Eu não queria mencionar isso, que é muito triste, né? Eu não gosto de ficar muito falando do nome do inimigo, porque o inimigo ele gosta de se manifestar, ele gosta de se aparecer, né? Mas o faraó agora não queria deixar o seu povo em liberdade. O povo não estava sendo ali orientado a ficar no Egito. A terra deles era Canaã. Mas como escravos agora, o faraó fez de tudo para que eles não pudessem adorar a Deus, não buscar a Deus. E é o interessante que Deus ele se manifestava, Deus ele fazia de tudo. Deus teve muita paciência com o faraó, porque ele não queria que o povo fosse adorar ao Senhor. Bom, e o que que acontece? Eles tiveram, o povo egípcio, a oportunidade de se familiarizar, ver as bênçãos de Deus, ver o cuidado de Deus. Veja, interessante que o capítulo aqui, ele menciona uma coisa muito interessante. As pragas foram caindo, as pragas foram caindo, e tudo que era para atingir aquele povo que não queria saber de Deus acontecia. E o povo de Deus era protegido. Mas eu li uma coisa aqui que me chamou muita atenção. E eu queria que você prestasse atenção nisso, nessa frase. Todas as coisas ao redor dos filhos de Israel tendiam a fazê-los esquecer do Deus vivo. Ora, mas Deus não estava se manifestando, Deus estava enviando as pragas, mostrando que ele estava no controle de tudo, porém o povo estava ali, e como hoje, o povo estava uma tendência muito grande de viver na idolatria, não é? Trocar Deus pelo trabalho, poderíamos dizer hoje. Trocar Deus por outras pessoas. Meu marido é mais importante, sem ele eu não vivo. Ah, você não vive sem seu marido, eu não vivo sem dinheiro, então eu não vivo sem celular, não é? E assim o povo lá estavam adorando outros deuses. E interessante que era o próprio povo de Deus. Infelizmente, esse é um ponto negativo, mas que nos faz refletir. Porém, Deus, em todos os momentos, estava ali com o seu povo, estava conduzindo o seu povo, e ele tinha um propósito de salvá-los, levar para Canaã. E ali, embora eles tivessem todos aqueles sofrimentos, Deus estava conduzindo a vida deles. E os egípcios começaram a zombar. Ali, onde está o vosso Deus? Vocês estão sofrendo. Quando eu vejo essa história do povo no passado, eu vejo a nossa história hoje, não é? Aí você não é crente, você não segue a Deus, você não faz isso, aquilo, outro. Por que que você está sofrendo? Tá vendo? E é interessante que eu li uma frase aqui também, que demonstra assim que aqueles que são muitas vezes infiéis, eles prosperam, né? E a gente luta, paga conta, tudo direitinho, não pode faltar nada, temos que ser fiéis em tudo. E passamos por tantas dificuldades, né? E é nesse momento que o inimigo vem para falar para você, tá vendo? Onde está o seu Deus? Você é fiel, viu o que está acontecendo com você, né? E muitas vezes a gente entra nessa conversa fiada do inimigo, não é? E a gente acaba cedendo a essas coisas assim que vêm para nos enganar, né? Deus está conosco, irmãos. Deus está no controle. E assim como Deus livrou o povo daqueles momentos difíceis, e veja, como o título do capítulo é O Poder de Deus Revelado. Então, Deus teve que se revelar, mostrando ao seu povo que ele estava com eles e que eles precisavam também viver essa experiência.
É interessante que em todos os momentos que as pragas caíam, Deus mostrava o seu poder. Agora, o povo precisava também demonstrar a sua confiança em Deus. Eles precisavam se entregar a Deus. Eles precisavam também, como eu disse, os dois propósitos, né, que seria a confiança em Deus e cumprir a missão, eles precisavam revelar para as pessoas, olha, confie em Deus, olha, acredite em Deus. Veja, foi uma praga. Talvez quando caiu a primeira praga, a segunda, a terceira, ainda o povo poderia duvidar. Mas a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava. E veja, o interessante é que quanto mais praga caía, o faraó ficava com o coração endurecido. Sabe, irmãos, outro dia alguém fez uma ilustração, eu achei muito interessante. A pessoa contou, acho que você já ouviu isso, mas eu achei muito interessante e me veio à mente agora. É o sol, a pessoa disse assim: o sol que endurece o barro é o mesmo que derrete o gelo. Interessante, né? Isso. Enquanto Deus fazia os milagres para proteger o povo de Deus, e esse povo deveria abrir o coração, né? Se entregar a Deus, confiar em Deus. Ao mesmo tempo, o coração de Faraó e daqueles que o seguiam endurecia, né? E eles ali ficavam vendo o poder de Deus, mas não se convertiam, não se entregavam, vendo ali o poder de Deus. Eles deveriam se render. Eu às vezes fico questionando, sabe? É assim, esse negócio que a gente tem liberdade. Tudo bem, eu não vou aqui confundir a cabeça de ninguém, assim, a liberdade é muito importante. Deus não nos criou robôs, mas a gente faz cada coisa com a nossa liberdade, né? Não sei se você pensa como eu, talvez eu esteja até errado, mas eu fico pensando nas pessoas, né? Fico assim, fazendo as coisas. Ontem aqui eu moro num apartamento, e teve aqui, eu falo até baixinho, que o povo pode escutar e pode me processar aqui, né? Então, assim, o povo começou lá. Sabe quem mora em apartamento? É assim, né? Tem essas reuniões de condomínio aí, né? E onde era para escolher o síndico, mas foi uma bagunça. E olha que eu tô aqui, Deus me colocou aqui para evangelizar esse povo. Mas pensa no povo rebelde. Tinha uma mulher lá que ela vai ser tipo uma administradora, né? E ela já há 40 anos que ela faz isso. Ela falou assim: Nossa, eu nunca vi desculpa a expressão, um barraco desse, né? Uma confusão dessa aqui, né? E sabe que eu fico assim pensando: o ser humano tá tão difícil, né? O ser humano, veja, é, se afasta tanto de Deus, não é? Que quer fazer do seu jeito e complica as coisas. Eu olhei essa história aqui, isso que aconteceu comigo ontem ali, e fiquei pensando, né? Deus foi tão maravilhoso, Deus deu oportunidade, mas o faraó endureceu o coração. É mais interessante. Até a nona praga. Porque quando chega na última praga, porque o que o faraó fazia? E o capítulo 15 ele é muito interessante. Ele comenta que faraó falava: Não, pode ir, pode ir. Daqui a pouco ele voltava atrás. Quando ele via que a coisa parava, ele voltava atrás. Mas quando Moisés, aqui eu achei muito interessante, e Arão vão até Faraó e anunciam a última praga, que seria a morte dos primogênitos, todos os animais. Bom, se morressem os animais, os primogênitos, talvez falava: morreu, acabou, tudo bem, depois eu tenho outro, né? Ok, tem os demais, mas quando ele fala da morte de todos os primogênitos, e agora inclui todas as pessoas, eu fico imaginando não um arrependimento, mas um remorso do faraó. Porque ele deve ter pensado assim: menino do céu,
agora vai o meu filho também, né? E vai morrer. E agora? E cada praga que chegava mais perto do rei era mais terrível. E essa última praga seria mais terrível. E eu faço agora uma ponte para o capítulo 16, que eu achei muito interessante. O capítulo 16 fala que Israel escapa da servidão. E não foi porque Israel tinha, assim, estratégias, porque eles faziam planos, eles tinham reuniões ali no Zoom. Não estou dizendo que não é importante. Não tinha reuniões lá que eram filmadas. É porque, na verdade, Deus e o seu poder estava ali os tirando daquela servidão. Eu hoje li um texto aqui que pediu no livro para ler, e eu fiquei pensando assim, né? Que eles estavam ali durante 430 anos. 430 anos ali em Êxodo, acho que é capítulo 13, não é? E eu achei assim muito interessante durante todo aquele tempo, né? Eles já não aguentavam mais. Eles muitas vezes estavam murmurando, porque Moisés falava, já vai ter. Quem vai ter o quê e tal? E começavam a brigar com Moisés, né? E eu queria levar você agora aqui. Eu achei muito interessante esse texto da Bíblia, que em Êxodo capítulo 12, diz assim que então à meia-noite o Senhor matou todos os primogênitos lá do Egito, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho do mais velho do prisioneiro que estava no calabouço. E também todos os primeiros, né, os primogênitos dos gados, dos animais. E agora, quando o faraó vê isso, ele se levanta e agora houve um grande pranto no Egito. Não havia casa que não tivesse um morto, diz aqui a palavra. E Faraó mandou chamar Moisés e Arão. E olha o que ele diz para Moisés e Arão: saiam imediatamente do meio do meu povo, vocês e os israelitas. E agora ele dá essa ordem: vai, vamos prestar culto ao Senhor, né? Como vocês pediram, leve os rebanhos, leve tudo que vocês têm. E ele fala assim no final: levem os seus rebanhos, como tinham dito, e abençoe a mim também. Olha que miserável, né? Abençoe a mim também. Só faz o mal, não é? É claro que Moisés não ia ficar aí, não é? Questionando e brigando com ele. E Deus agora protege o seu povo. E como é que era a proteção, né? Durante o dia, aquela coluna, né? A sombra, uma nuvem, não é? Durante a noite, a coluna de fogo. Ou seja, Deus estava mostrando que ele estava presente. Sabe, eu fico pensando, né? Deus abençoa tanto a gente. E tem gente que fala assim: eu não sinto a presença de Deus. Como não? Não é? Deus está presente. É, Deus está nos libertando das garras do pecado, né? E nós precisamos é, levantar e dizer: Senhor, conduz a minha vida, os meus passos, né? É maravilhosa essa história, onde Deus agora dá o livramento para eles. E quando eu falo em livramento, é uma coisa que eu estava aqui meditando, né? O livramento de Deus não significa que a gente não vai ter dificuldades, não é? Deus nos livra. Deus nos livrou, não livrou, por exemplo, esses dias eu fiz um funeral, né? E lá no caixão, lá, tinha aquele verso de João, capítulo 11, onde Jesus falou assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, né? Deus livrou o Lázaro da morte, mas depois ele morreu, né? Passou por lutas, desafios, né? Assim é com a gente, assim é com o povo. O povo estava se preparando
E qual era a mensagem de Deus? Se você ler esse texto aqui, eu achei maravilhoso. O povo agora vê que as coisas estavam acontecendo. E só que a questão foi que o faraó, ele não desistiu. Ele falou assim, ó, vai, podem partir, mas ele logo estava ali seguindo a eles. E o povo começou a ficar com medo, não é? Eu não sei, eu gosto de tirar lições para a nossa vida. É o que que tem trazido para você medo, hein? Tem alguma coisa que está te incomodando? Quando o povo começou a ver essa situação, primeiro eles murmuraram. É, Moisés, Deus nos tirou do Egito para nos matar lá no mar? E Moisés, então, agora diz para eles: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor vai trazer hoje. Porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vocês estão vendo. E não se esqueça disso: o Senhor lutará por vocês. Tão somente acalme-se. Está lá em Êxodo capítulo 14. Como eles perderam a confiança em Deus, né? Deus tinha demonstrado, né? Deus tinha ajudado, Deus tinha acabado com aqueles que estavam prejudicando a sua obra. Deus estava dando liberdade para eles. Mas quando a confiança deles foi provada, eles murmuraram. É, eu vejo Deus, Deus faz tudo por mim, mas quando tem uma dificuldade, eu já começo a murmurar. Será que eu estou falando para alguém que é assim? Ou todos nós somos assim, né? Só para a gente refletir, vai? Em vez de confiar em Deus, eles murmuraram diante de Moisés. Moisés liderou um povo assim muito rebelde, que custou muito para ele. É, foi difícil, porque Moisés estava querendo que eles confiassem em Deus. Não era Moisés que fazia. Ele era um líder. A Bíblia fala que ele era manso, que ele tinha sabedoria, que ele era um homem fiel, buscava muito a Deus. Mas tudo quem fez, quem os libertou dessa escravidão foi o Senhor. Foi o Senhor que fez com que eles pudessem entender que ele estava no controle. E agora eles vão passar a uma experiência muito de que eles precisavam ter confiança em Deus. Atrás vinha os cavalos de Faraó, à frente o Mar Vermelho. E Moisés estava no comando. Moisés era o líder. Mas, irmãos, quem fez o milagre foi Deus. E Deus foi maravilhoso quando eles avançaram e agora Deus abre o mar, não é? Que coisa maravilhosa. Deus mostra o seu poder para que o seu povo possa aprender a confiar nele. Deus cuida de nós, irmãos. Deus cuida de nós. Eu sei que tem hora que parece que o dinheiro não dá, né? O alimento que a gente queria não dá, não é? As coisas não andam bem, a gente tem tantas coisas aí, tantas dificuldades. Mas Deus está cuidando de nós. Deus está sustentando a cada um de nós. Paulo vai dizer lá em Filipenses, capítulo 4, 19, um texto que eu gosto. A gente gosta do verso 13, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Aí você já decorou, né? Eu lembro das minhas meninas, né? Eu falo assim, fala um verso da Bíblia. Aí são gêmeas, uma fala assim, tudo posso naquele que me fortalece. Aí a outra fala assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Para dizer que foi dois versos, né? É o mesmo, né? Mas o verso 19, ele é maravilhoso. Se você puder depois, pega a sua Bíblia e leia. O verso 19 é Filipenses 4:19, diz assim: E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. E o povo viu isso, porque Deus supriu e eles passaram pelo mar. Naquele dia, veja, o Senhor salvou Israel.
das mãos dos egípcios, do faraó. E o Senhor também mostrou para eles. E se você ler em Êxodo capítulo 14, vai dizer isso, dos versos 27 a 31. Eles viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios. Eles temeram o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, o seu servo. Quando eles viram, testemunharam isso, eles viram realmente que Deus estava os dirigindo. E aqui diz, o capítulo 16 termina, e eu fico pensando assim, eu quero entender que, claro, foi tudo dirigido por Deus, mas diz que eles se uniram num cântico inspirado de sublime expressão e grato louvor. Ou seja, Deus havia feito esses milagres e eles agora vão louvar a Deus, né? E eu fiz o meu questionamento aqui, porque eu fico pensando, né? As pessoas só louvam a Deus, né? Depois que recebe alguma bênção, né? É interessante isso aí. E quando está sofrendo, a pessoa não quer mais louvar. Para que louvar, pastor? Às vezes a gente vai no funeral, né? E lá a gente louva, né? Eu já, muitos funerais que eu faço, a gente louva. E tem gente que fala, para que ficar cantando, né? Para quê? E então a gente precisa louvar a Deus todos os dias. Esses dois capítulos nos ensinam as lições de confiarmos em Deus, permitir que Deus nos dirija, permitir que Deus ele conduza os nossos passos e que nós possamos aprender a confiar nele, não é? A dedicar nossa vida a ele e que nada possa nos afastar dele. As lições que aprendemos nossos irmãos do passado, principalmente o povo de Israel, é para a gente aprender a lição para a nossa vida, de que a gente não pode continuar no mesmo caminho que eles trilharam, de desconfiança em Deus, de ficar reclamando, de ficar murmurando, né, de ficar achando que Deus não está, é, sabe, nos ajudando, que Deus esqueceu da gente. Não, Deus está presente a cada momento. Talvez o que nós precisamos é aprender a lição de vivermos cada dia com Deus, na presença de Deus. Esse é o objetivo nosso aqui, não é? E que isso transforme o nosso coração para a gente poder divulgar Deus. Quando as pessoas perguntarem, ai, pastor, por que você é assim, Edilza, irmã Haroldina, Dalva, Milton, Márcia, das dores, não é porque a gente tem alguma coisa, porque fez faculdade, porque não sei o quê, porque é pastor. É porque Deus, irmão, que com a nossa vida, a gente precisa aprender a exaltar a Deus, né? A Deus. É a Deus que a gente exalta, não é? Não é o que a gente fez. Eu lembro que tinha um irmão na minha igreja, umas igrejas aí que eu passei, né? Não é vocês não, que eu já passei por aí, né? Então não é vocês não. Mas aí não era Vila São Jorge, era é, Rádio Clube, antigamente chamava assim. Mas o irmão pegava e se exaltava, porque eu fumava maconha, sei que lá, eu roubava bastante, né? Essas coisas, irmão. Não precisa ficar falando essas coisas para ninguém, né? Essas coisas a gente fala, parece que a gente está se exaltando, né? Eu vivi errado, irmão. Mas Deus, pelo seu poder e sua misericórdia, me transformou, não é? Ele que tem que ser honrado. Não eu ficar falando que eu matei 50, roubei não sei o quê, fumei não sei quanta maconha. Não, 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 nada disso, né? A gente tem que exaltar o nome de Deus. Deus está no controle, Deus está no comando e Deus quer nos conduzir, quer nos abençoar, quer nos transformar. Queridos, chegou a hora, o momento de nós nos entregarmos a Deus e permitir que Ele conduza a nossa vida. Não vamos ter toda a certeza de que teremos só momentos alegres. Mas lembre-se que eu coloquei até aqui no texto, eu acho que é Atos capítulo 14, 22. Se não for, você está por ali. Mas Paulo diz assim, ele estava passando por um momento difícil e ele foi preso.
né, por estar pregando o evangelho. E diz assim, Atos 14, eu acho que é 21 ou 22, mas tá aí, você vai ler daqui a pouco. Diz assim, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino dos céus. O povo de Israel estava saindo do Egito para alcançar a terra prometida, Canaã, Canaã terrestre. Nós estamos saindo desta Babilônia, porque aqui é uma Babilônia, irmão. Quem acha que aqui está bom, quem acha que aqui não é, é Babilônia. Por isso que lá em Apocalipse fala, sai dela, povo meu. E nós estamos indo para Canaã celestial. Vamos ter lutas, vamos ter desafios, mas vamos confiar em Deus e vamos permitir que Deus nos ajude e toque em nosso coração, que o Espírito Santo nos use para transmitirmos o Evangelho. Não fale dos seus problemas para as pessoas. Fale de quanto Deus tem te abençoado. E vai ser uma bênção, né? Os capítulos 15 e 16, para mim, falam da história do povo de Israel e me traz a lembrança de que eu preciso aprender a confiar em Deus. E como que a gente aprende a confiar em Deus? Cada dia, irmãos, precisamos ter comunhão com Deus, não é? Estudar a Bíblia, orar, não é? Eu acabei de ler esse livro, né? O livro, esse, né? História da Redenção, né? Li todos, agora eu vou começar a ler um outro. E é tão interessante, estou lendo o livro Mente, Caráter e Personalidade, que para, né, para ajudar as pessoas que estão tão mal, assim, emocionalmente, né? Então a gente precisa se apegar a Deus. Paulo vai dizer, pensai nas coisas que são lá do alto, né? A gente é muito rápido para reclamar, murmurar. Precisamos ser rápidos para buscar a Deus, estudar a Bíblia, orar e cumprir a missão. Faz a gente se fortalecer e faz a gente viver bem. Que Deus abençoe você, Deus te ajude, Deus me ajude. Que nós possamos aprender com essas lições do povo do passado, que é hora de a gente se apegar mesmo a Deus. As lutas virão, irmãos. Quando eu começo a olhar aqui o nome de cada um de vocês, não é? Alguns eu conheço, outros não conheço. Eu todo dia oro também pelo Wilson, eu mandei mensagem para ele hoje. A Rita, não é? Essa Lília Bauru, deve ser uma Lília que mora em Bauru também. M. Aires, em Bauru também, né? A Vera Aranha, nunca mais vi a Vera, né? Acho que são esses aqui, né? Então, queridos, nós todos temos luta, a Luciana, a Mária Amorim, né? Mas a gente precisa se apegar a Deus, né? E permitir que Ele nos conduza, tá bom? Vamos confiar, todo mundo tem luta, tá tudo cara para todo mundo, né? Que Deus nos ajude a fazermos a sua vontade, tá bom? Um abraço para você, para mim, e que em meio às lutas a gente possa continuar fazendo a vontade do Senhor. Mãe Deus, oração agora? O que que vai fazer? Né? Oração? Posso orar por você? Né? Vamos orar? Vamos. Nosso Deus, muito obrigado por esses momentos. A gente gasta tanto tempo com tanta coisa que não serve para nada. Às vezes ficamos horas e horas na televisão. Eu acho que aqui não tem gente assim, Senhor, mas se tem, que a gente possa gastar o tempo em comunhão, aprendendo a depender do Senhor, que as histórias do povo no passado, nosso povo de Israel, nos ensinem lições de confiança no Senhor. Assim como eles passaram por tribulações no passado, nós passamos hoje. Mas que nossa atitude seja não de murmurar, reclamar, mas de agradecer, porque o Senhor está conosco. Nós não temos uma nuvem de fogo à noite que tem luz, né? Nós não precisamos de uma nuvem com a sombra, mas nós temos o Senhor. O Senhor está conosco, nos ajudando nas lutas, dificuldades. Talvez esteja aqui em nosso grupo alguém que tenha lutas, está passando por um momento difícil em saúde, situação financeira, talvez está sozinho, talvez alguém faleceu. Ó Deus, dá-nos força para não nos concentrarmos nisso, que possamos nos apegar ao Senhor, que possamos sentir que
Há pessoas que não te conhecem, nós precisamos falar do teu evangelho. Senhor, tira de nossa mente que o mundo vai acabar porque vai vir uma outra guerra, vai vir uma outra doença, não é nada disso. A tua palavra diz que o último sinal antes da tua volta é a pregação do evangelho, então que cada um de nós possamos pregar o evangelho. Se nós somos um grupo de 15, 20 pessoas, se 20 pregar para mais 20, e 20 pregar para mais 20, e vai multiplicando, logo, logo o Senhor vai voltar. Mas se ficarmos todos reclamando da vida, que está difícil para todo mundo. Ajude-nos, Senhor, a confiar na tua graça, na tua misericórdia, no teu poder. E que possamos em breve estar contigo no céu. Obrigado, Senhor. Abençoe este grupo, que possam te buscar cada dia, fazer a tua vontade e se preparar também para a volta de Jesus. Cuida de nós e que a nossa fé seja maior que as nossas dificuldades. Em nome de Jesus. Amém. Amém.